pessoal que está online já pode pegar o caderno. Nós vamos continuar aquela cópia de ontem. Ficar hoje, mas a gente precisa terminar de copiar, tá? Oi! Hoje eu vim. Vamos lá, olha só. Caio. Oi. Um pouquinho. Na verdade, nós vamos fazer a continuação de ontem e eu vou tentar explicar hoje também. Vamos ver. Olha só, deixa eu fazer umas trocas, umas trocas, porque eu já sei que não vai dar certo aqui. Você tá na frente. Olha só. Pode. Caio, eu vou te trazer para frente porque... Não, traz para trás. Não. Eu vou trazer para trás. E a gente vai fazer livro hoje? Creio que não. Só o caderno. Olha só, deixa eu ver aqui. É Miguel o nome dele? Miguel? Miguel? Troca para mim, por favor, com o Caio. Agora vai ficar o... Mas eu vou trocar. É Maria Luísa? Maria Luísa? Não, calma aí. Miguel, você conversa com o Richard? Conversa. Não? Conversa. Mesmo não brigar, a gente conversa. Eles não têm que ficar amigos, eles são tipo amigos, só que aí brigam, depois voltam amigos, brigam. Olha só, por enquanto, eu vou deixar assim. Se eu precisar trocar alguém de lugar, durante a aula eu troco, tá? Então, olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, a primeira matéria do terceiro bimestre de português, ela exige muita atenção do aluno, muita mesmo, porque assim, nós vamos estudar o predicado, vocês já estudaram sujeito, tipos de sujeito, já estudaram o que é o predicado, mas agora nós vamos estudar a fundo o predicado, assim como vocês já estudaram a fundo o sujeito. E antes de chegar nos tipos de predicado, nós temos que conhecer os verbos que fazem parte desse predicado, a classificação desses verbos, o que cada um indica. Então, assim, são muitos nomes, tem que prestar muita atenção, porque, assim, não, aparentemente difícil, mas depois vocês vão ver que não, vocês vão tirar de letra quando nós já estivermos fazendo o exercício, vocês vão ver que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que prestar muita atenção, tá? Ontem eu parei em verbo intransitivo, foi isso? Não expliquei nada por enquanto, porque a gente está registrando primeiro no caderno, para depois eu explicar. Preparei um slide, para ver se fica até mais fácil de vocês entenderem. Preparei um slide sobre esse conteúdo, mas para a gente não interromper a escrita, vamos continuar copiando aí direitinho, que aí depois é só exercício, explicação e exercício. Eu cheguei a colocar o conceito, pode. Eu cheguei a colocar o conceito de verbo intransitivo, aqueles que não precisam de complemento. Então tá, vou compartilhar aqui o Word com o pessoal online, nós vamos continuar escrevendo. E aí eu vou ver se eu consigo iniciar ainda hoje a explicação. O que eu estou fazendo? Oi? Não mudei nada? Ainda bem, né? Porque você também não. Tem horas que você não sabe se isso é bom ou é ruim. Então, na hora de conta, não muda nada.
Às vezes a pessoa fala assim, Mas pra mim é bom, né? Porque você me viu antes de eu ter filho, agora eu tenho. Agora com filho você falou que eu não mudei nada, tá bom. É que a pessoa falou pra mim que eu não mudei nada, ela faz com que eu tenha capacidade. às vezes a pessoa fala assim, você não mudou nada, continua pequeno. Porque eu não com os meus parentes aí, eu sei que eu não faço na hora. Eu tô maior que o Fernando. Ó, não tá. O Carlone tá. Eu tô maior que o Carlone. Pra direita do homem. Eu sei. Não, você é alta, né? Eu tô maior que todo mundo. Eu tô maior, a Maria é maior que você. Eu tô maior que você. O maior de todo mundo é o aí. Pessoal, já vai apresentar aí pra vocês. E tchau também. Oi. Então, Kailane é Manamita, né? Kailane é Manamita. Então, eu sou Manana. Paramos em verbos intransitivos. Eu tô aqui pertinho, obrigada, Maria. Do lado dela, ela levava a bolsa. Porque ela é minha ajudante, né, Maria? Professora, Não, você vai Deixa eu mudar ver quem a tá diferença, falando mas aqui. o que me quis dizer foi: você não mudou ninguém de lugar. Mudei, Miguel e Caio. Ela não observa nada, né, cara? E aí falei que as outras alterações, conforme a aula for acontecendo, aí eu vejo se precisa. Quem me chamou? eu. Fala, Júlia. Depois do número 2 vem esses verbos significativos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Isso, Tá bom, obrigada. verbos não significativos, aí os verbos significativos, aqueles que expressam. Tá certo. Ó, Ó, então- então. Aí você tem que estar pra isso. Sim, vamos lá então. Hoje, pra quem tá reclamando que eu falo com muita cabeça, não falo comigo. Então, pra aula de português dessa matéria. Agora eu vou ler. Aí precisa estar, vai ficar no final. Mas aí fica feio. Vamos. Entendi, Mariana. Entendi. O profissionalismo não está em você, não. Nossa, Agora você vai. ok. O Júlio. Eita. Oi. Porque eu tenho por inteiro. Oi? Eu tenho por inteiro. Pra mim também. Aê. Eu tô no melhor lugar da sala. Eu vou ficar aqui agora todos os dias. Não, esse aí é meu lugar característico. Minha mãe mandou eu ficar na frente. Minha Todo mundo que me conhece sabe que eu sou sempre aí. Tá melhor, Eu pessoal. não conheço, não. Oi? Ô, tia, quer que eu pegue Ei, pessoal, não consegui ouvir o colega lá de trás falando. Olha, ele apresentar ele foi como sabor, é Camila. Oi. Pode encostar um pouquinho. Não, tia. Subi. É desse Minha mãe é super organizada. Ó. Oi.
Pessoal, não tem como. É melhor nem apresentar que uma. Ô, tia, tem pé. Jura? Você tá em pé? Nossa, eu nem sabia. Parece a mãe. Ô, tia. Oi. Você é um impostor. Olha, muita atenção ao copiar. Tia, tem transitivo. Vamos parar com esse barulho. Vermelho. Ô, tia, bota rosa hoje, bota rosa. Não, porque tá tudo vermelho e preto. Então, os títulos eu estou destacando os vermelhos. Ô, tia, espera. Não posso esperar, não, Marina, muita coisa. Ei, vamos, olha só, pessoal. Eu não vou poder ficar esperando, Ana Carolina, Davi, eu não vou poder ficar esperando todos copiarem para ficar descendo e subindo, não. É muita coisa para copiar. Conforme a maioria for terminando, eu vou passar. Quem não pegar, depois vou ter que pegar com alguém. 7º ano, vamos acelerar. Tia, tem sozinho. Verbos transitivos. Ô, tia, pode tem que sublinhar? Pode? Não. Mas você tá sublinhando. Agora não é hora de conversa, Davi? Davi, agora não é hora de conversa. Ixi, você está copiando? Não vou mais pedir, não, hein? Tia, tem só aquele. Onde eu estou destacando de vermelho, vocês destaquem também. Tá bom. Eu destaco que você tá. Isso. Também tô fazendo, só que onde tá em preto, eu tô fazendo outro, tá? Ô, tia, eu amei preto e vermelho. Tá. Agora? Aqui é coisa. Oi. Eu não faço o que eu Ah, não, nesse PC não. Ô, tia, depois a gente você tem outra turma? Não, calma aí, precisa sim, calma aí. Tia, depois a gente você tem outra Não, são 2 aqui agora. Ah, tá, então quando acabou? Então depois a gente chama. Uhum. Aí eu não tô Embaixo de precisa, verbo transitivo. direto. E não, direto não. E... Ô, tia, eu tô no exemplo, tá bom? E... Oi, tia. Tia, também. Oi. Eu mudei. Você não terminou. Ação precisa. Vou continuar, calma. Não, a ação precisar. É do verbo precisar.
Sabe quem é que tá conversando? É. Esse como L, no estudo teclado, Uhum. faz isso. Não, eu errei. Quem é doutor? Tem uma menina que eu esqueci de você, desculpa, daqui. Calma aí. Não deixa eu jogar. Ah, não, eu copiei. Nossa, que pouco chegou. Eu vou querer negócio aí. Davi, vamos parar de conversar? Uhum. Entendi. Assim, fazer chamada antes do fazer chamada dos dois tempos. Olha só, vou fazer o seguinte. Tia, você pode esperar um pouco nessa tela? Olha só, pessoal. A matéria é um pouquinho extensa. Então, para a gente não perder 2 aulas só copiando, eu vou parar nesse título aqui, vou explicando pouquinho por pouquinho, já que também é difícil a matéria, para vocês compreenderem melhor. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês copiarem. Vamos parar aqui nesse título. E eu explico uma parte, depois a gente continua a cópia. Vai ter limão e tratamento. Que é do verbo precisa. Oi. Vai ter verbo, não. Tia, Vai ter limão. Não. Vai dar tempo não. Oi. Quem me chamou online? então. Pode esperar um pouco nessa tela antes. Já está na tela. 5 minutinhos aí para vocês copiarem e eu começar a explicação. Tá bom. Depois mostra como é que fica o tarefa. Ana Carolina. Aí depois você se atrasa. Richard.
Mas na folha aí eu não consigo ficar. Não sei. Vai pegar aqui, tia? Vai pegar na porta, tia? 5 minutinhos, hein, pessoal? O quê? Terminei. Ana Carolina, você se distrai, por isso você se atrasa. Professora, ali é a ação precisar mesmo? Isso. Todo mundo perguntou isso. Pai, tá pensando na vida? Oi? Tia, Para copiar a caneta, hein? Tô vendo você. É, 7º ano, copiar a caneta e as respostas a lápis. professora? Professora. Oi. Então, depois, quando você tirar dessa tela aí, você vai botar quais são os complementos do verbo positivo? Vou dar uma pausa para começar a explicação da matéria. E depois nós vamos copiar. Isso. Alguém já terminou de copiar? Ótimo. Ótimo, porque daqui a alguns minutinhos eu vou começar a explicação e quem não estiver atento vai se enrolar, pessoal. Olha o que eu estou falando, porque a matéria é complicada. No predicado verbal, sim, é o verbo. Do predicado nominal, vocês irão aprender também, aí é o nome. Que são os núcleos. Mas até que a gente chegue no estudo do predicado, no predicado em si, porque isso aqui já está fazendo o estudo do predicado. Nós primeiro vamos conhecer cada verbo, a classificação de cada verbo, o que cada um indica, uma indicação, outro indica estado. Aí depois a classificação do predicado. A classificação do predicado é bem fácil. Essa parte agora do estudo dos verbos é que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por que tem que ser formal? Primeiro. Bom, se for uma entrevista de emprego, né, é algo sério. Você não pode usar gírias, você não pode falar de qualquer jeito, até porque a pessoa que vai te entrevistar, você nem tem intimidade com ela. Você não pode falar de qualquer jeito. Né? Você tem que utilizar a linguagem formal. A linguagem informal, coloquial, nós utilizamos com pessoas que temos intimidade, amigos, parentes. Mas numa entrevista de emprego, você não sabe quem é que vai te entrevistar, né? É algo que você está almejando. Então, você precisa se comportar e falar formalmente. Bem rápido. Quem mais terminou? Pessoal online, conseguiu terminar? Eu terminei. Pera. Uma última frase. Eu terminei, mas João. Você ainda está lá em cima, Nathalie? Deixa o pessoal terminar para poder voltar. Yasmin já terminou, Yasmin? Preste seu caderno à Nathalie. Você terminou também? Ah, então deixa a Yasmin. Professora, tem quantas pessoas aí na sala? Aqui na sala, deixa eu ver. 12 pessoas.
3 comigo. Alunos 12. Desculpa, até eu esqueci. E aí, pessoal? Posso compartilhar outra tela? Pessoal, Espera só um minutinho. eita! Não, 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 não. Vou melhorar essa história pra ele ficar feliz. Toma vida. Dinheiro. Pessoal, Ana Carolina, você já terminou? Por que ele tá triste? Ele não está triste, ele está em silêncio. Ele já terminou, está aguardando a explicação, né, Leandro? Ah, por quê? Fala pra mim, Davi. Não entendi. Não sei que tava Douglas assim, gente, quem é Douglas? Não tem ninguém que começa com D nessa. Não tem nenhum menino que começa com D nessa sala. Brena com B? Vamos, pessoal. Pessoal online, posso? Tem nenhum Douglas aqui não. Olha só, vamos lá. Quem não terminou, depois eu volto nessa tela, tá? Vou compartilhar um outro slide aqui para vocês. Agora, pessoal, eu vou precisar que todos depositem toda a sua atenção aqui. Ah, aprendi uma melhor coisa, não. Eu vou explicar bem devagar, tintim por tintim. Gente, a Duda pode tirar? Você tá bem devagar, mas eu tô depois. Então Não, vou explicar bem devagar mesmo para vocês entenderem, que eu sei que é difícil, eu já passei por isso, quando eu estava no 7º ano eu também achei difícil. Então, eu vou explicar bem. Eu quero ser professora de português, mas eu sou péssima de português. Então, assim. Não é nada. Tia, eu tenho vergonha. Já vai vendo que você vai ter que explicar. Ô, tia, Oi. eu tenho vergonha de tirar tudo. Não pode, né, Mariana? Comigo você tem vergonha? É, Não pode ter, na verdade, com o meu professor, né? Porque senão você vai ficar com a dúvida. Como é que você vai sanar a dúvida se você não perguntar? No caso, não, só na sua aula. Você tem vergonha? Ué, por quê? Então, a questão é. Eu tenho medo, você acha assim. Eu vou gostar da minha matéria e tem medo de você achar não. boba. Mas não é só porque você gosta que você não vai ter dúvida. Você pode ter dúvida, pode perguntar à vontade. Não, pode perguntar. Todo mundo tem dúvida. Até É. uma pessoa não tem dúvida. Tem sim. A Tem. minha avó, a professora ficava falando que ela tem dúvida da outra. Com certeza. Vamos. Vamos. Olha só, pessoal, vamos lá.
Então, Ana Carolina, ó, não vou ficar parando a aula para chamar a atenção de vocês, não. Ouviu, Richard? Vamos prestar atenção aqui. Pessoal que está online, o slide já está aparecendo para vocês? Já? Vamos lá, então. Sim. Como eu falei ontem, nós agora iremos fazer o estudo do predicado. No bimestre anterior, vocês estudaram o sujeito, os tipos de sujeito, então estudaram o sujeito a fundo. Estudaram também o predicado, mas agora, no terceiro bimestre, nós iremos estudar o predicado mais a fundo. Predicado e suas classificações, os verbos desses predicados, a função de cada um, o que cada um indica, os complementos. Então, o nome da matéria, predicação verbal. E eu coloquei aqui, ó. Trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado. Isto é, se exigem ou não complementos. Lembrando que o verbo sempre aparece no predicado, nunca no sujeito. Nós vamos estudar isso, tá? No caderno de vocês, ontem nós escrevemos... No caderno de vocês, ontem nós escrevemos sobre verbos significativos, né? Vocês podem olhar aí se quiserem, que também são chamados de nocionais. Ou emocionais. E verbos não significativos, que são chamados também de não nocionais. O que é isso? Eu posso chamar de, assim, se não são emocionais, posso chamar emocionais? Não. Você pode falar não significativos ou não nocionais. Entendeu? Nada de emocionais. Olha só, vamos lá. Predicação verbal. Verbos significativos. Antes de eu falar sobre intransitivos e transitivos, vamos entender primeiro o que é um verbo significativo ou nocionais. Ana Carolina, a explicação é aqui na frente. Não. Os verbos significativos são aqueles que exprimem, que indicam processos, ações, acontecimentos, atividade mental, fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu muito. Choveu é um verbo significativo, porque ele indica fenômeno da natureza. Outro exemplo, Mariana correu na praia. Correu é um verbo significativo. Por quê? Porque exprime uma ação. Outro exemplo, eu coloquei no caderno. Você anda muito devagar, tem passos curtos. Anda indica uma ação, então é um verbo significativo. Ontem houve um acontecimento, ontem houve um excelente espetáculo na escola. Houve, do verbo haver, está indicando aí um acontecimento, então é um verbo significativo, tá? Os verbos... Isso. Os verbos significativos, também chamados de nocionais, vão indicar ações, acontecimentos, fenômeno da natureza, enfim. E os verbos não significativos, não nocionais, são aqueles que exprimem estados, que não indicam ação nenhuma. Quando eu digo assim, Maria está chateada. Quando eu digo Maria está chateada, Maria está praticando alguma ação? Não. O verbo estar indica um estado. Estado. Né? Exatamente. Então, estar não é um verbo significativo. A gente vai chamar de não significativo, não nocionais. Depois a gente vai entender o porquê. Outro exemplo. Mariana continua falante. Talvez isso bate merda. Continua. Indica uma ação? Não. Indica um estado permanente de Mariana, né? Professora, Oi.
Você mudou de slide? Não. Aliás, mudei pro segundo, não tá aparecendo, não? Tá aparecendo predicação verbal. Trata-se do modo pelo qual os verbos formam. Mudei. Calma aí. Agora foi. Foi? Ah, tá. E essa entra, eu acho que o problema deve ser mudar os Tem sempre que voltar. mudar uma letra natural. É. Então, pessoal, vamos lá. Os verbos significativos indicam ação. Os não significativos nós vamos estudar um pouquinho depois. Agora o principal é que verbos significativos, vocês já sabem que são verbos que indicam ações. Então, o estado, tudo não é ação é significativo. Não significativo, não indicação. Não, Significativos, e não significativo. O estado, o estado, do estado. O estado mental, etc., então não significativo. Mas agora, se você está falando sobre alguma coisa, como é que está o tempo, alguma coisa, choveu ontem. fenômeno da natureza, aí é significativo, tá? Os não significativos, que eu dei uns exemplos aqui, nós vamos estudar depois. Agora, nós vamos nos concentrar aqui, ó, verbos significativos, tá? Que são os verbos que indicam ações, acontecimentos. Eles estão divididos em dois grupos, esses verbos que indicam ações. O grupo dos verbos intransitivos e o grupo dos verbos transitivos. É aí que começa a confusão, a bagunça, tá? Vamos prestar atenção bastante agora. Mas, tem uma... Fala. Como é que eu vou conseguir, assim, não é ação, como é que eu explicar o que é dúvida? Para saber se é significativo ou não, fenômeno da natureza, migração, é significativo e não é significativo qualquer coisa que não seja isso. Qualquer verbo que indique estado. Então, só estado. Isso, E fenômeno da natureza e ação são significativos. isso. Tá? Os que não precisa não, porque você vai colocar. Aliás, você já até anotou isso, ontem eu passei. Número 1, verbos significativos, depois eu coloquei 2 verbos não significativos. Já até escrevi. Só que esse 2 nós vamos estudar mais à frente. Agora o principal é esse aqui. Os verbos significativos, vamos colocar assim de maneira resumida. Verbos significativos são os verbos que indicam ações. Eles são divididos em dois grupos, intransitivos e transitivos, tá? Vamos ver o que são verbos intransitivos. Lembrando que esse prefixo aqui, ó, pessoal, de in, esse in indica sempre negação na palavra, tá? Então, vamos ver o que é. Aqui são só resuminhos que depois eu vou dar para vocês entenderem, tá? Isso. Deixa eu voltar aqui, porque não está aparecendo pro pessoal. Ó, agora foi. Foi, pessoal? Foi. Sim. Foi. Vamos lá, então, ó. Verbo intransitivo. E na classificação, na hora do exercício, vocês podem escrever verbo intransitivo ou vocês podem utilizar VI, tá? Que é a redução de verbo intransitivo. VI significa verbo intransitivo. Como eu falei, esse prefixo in é um prefixo da vida, que indica negação. Então, o verbo transitivo é aquele que, numa frase, não precisa de complemento, porque ele sozinho já tem sentido completo. Como assim, professora? Na primeira frase que aparece aqui no slide, Maria desmaiou. Desmaiou é o verbo da frase. Esse verbo precisa de algum complemento para que ele tenha sentido completo? Não. Ou até ali o verbo nós já conseguimos entender a frase? Até o verbo a gente conseguir entender. Se eu acrescentasse uma palavra aqui, por exemplo, Maria desmaiou ontem, a palavra ontem seria um termo acessório. Como assim, professora? É igual no nosso dia a dia. Por exemplo, eu usar um anel, um relógio, uma pulseira, são termos acessórios. Eu não preciso disso, né? Como eu preciso utilizar roupa. Mas é algo que eu quero usar.
A mesma coisa acontece aqui na oração. Se eu acrescentasse a palavra ontem nessa frase, seria um termo acessório que poderia estar ali ou não. Não faria diferença no sentido do verbo. Por quê? Porque o verbo desmaiou, sozinho, ele já constitui o predicado. Sozinho, ele tem sentido completo. Pode ter. Isso aí. Eu vou até passar algumas frases com palavras após o verbo para vocês perceberem. Oi. Então não é necessário. A frase é só Tia, não entendi. mas sim para botar no fone. Exatamente. Presta atenção. Tia, não entendi. Calma, que eu estou no início da explicação. Não expliquei nem nada ainda, tá? Isso aqui Não, isso aí que você acabou de falar. Vamos lá. Então, olha só. Maria desmaiou. Fiz a leitura até o verbo. O verbo desmaiar precisa ou não de um complemento, pessoal? Não precisa, porque sozinho ele tem sentido completo. Diferente de quando eu digo assim, ó, Mariana precisa. A frase está completa? Não. Vocês vão perguntar, Mariana precisa? Se hidratar. Né? Então, precisa é um verbo que nós vamos estudar já, que necessita de um complemento para que o seu sentido fique completo. Diferente de desmaiou. Eu posso encerrar a frase no verbo Maria desmaiou. Todo mundo conseguiu entender até aqui, até o verbo. Então, esse verbo sozinho, sem mais palavras, ele já forma o predicado, porque ele tem sentido completo. Esse verbo aqui eu vou chamar de verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. A mesma coisa vai acontecer com o verbo de baixo. O passarinho fugiu. Eu preciso acrescentar mais alguma palavra depois desse verbo para a frase, para o verbo ter sentido completo? Não, o passarinho fugiu. O verbo até aí, ele tem sentido completo, ele forma o predicado sozinho, justamente porque ele não precisa mais de nenhuma palavra para auxiliá-lo. Eu poderia acrescentar alguma coisa aqui. O passarinho fugiu agora. Porém, a palavra agora seria um termo acessório, que eu posso colocar na frase, como eu posso retirar, que o verbo continua tendo sentido completo. Então, mais uma vez, fugiu, verbo intransitivo. Se fosse uma atividade, vocês teriam que ir embaixo do verbo, tá? Ou então sublinhar o verbo, puxar uma setinha e escrever verbo intransitivo. É sempre embaixo do verbo, tá? Ou então colocar VI. Sempre no verbo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está estudando o verbo, mas tem gente que na hora do teste da prova, que a gente pede para identificar o verbo e classificar, puxa a seta no sujeito, puxa a seta em termos que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Pois é, então nós estamos estudando o verbo, tá? Desmaiou, fugiu. Vamos lá. As crianças dormiram. A leitura até o verbo. Esse verbo dormiram tem sentido completo ou ele precisa de um termo que o complete? Tem sentido completo. Tem sentido completo. Eu posso acrescentar uma palavra ali. As crianças dormiram muito. Na casa da minha, muito. O verbo continua ali completo? Sim. Porque qualquer termo que eu acrescente é um termo acessório, tá? Dá uma informação de tempo, de lugar, que é algo que nós vamos estudar depois, chamado de adjunto adverbial. São palavrinhas que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo, afirmação, tá? Mas são palavras que não vão interferir no sentido do verbo. Mesmo tendo uma palavra ali, dormir não tem sentido completo. Isso aí. Mas dependendo da frase, esse terceiro exemplo teria que ser um verbo transitivo, certo? O terceiro? Não, por quê? Assim, vou dar um exemplo básico. Olha, enquanto tem gente aqui participando, tem gente conversando, hein? Fala, Mariana. Vou dar um exemplo básico. Ah, Porque é tudo na minha cabeça. Dependendo do verbo, pode ser transitivo.
Sim. Ah, mãe, preocupado, cheguei em casa, eu vou assim, eles ficam dormindo. Fiquei preocupado. Aonde? Não. Pensa só nessa situação que as crianças dormiram. Seria tipo uma história, porque já explicaria mais. Sim. Você acha que esse verbo precisa de um outro termo ou a frase está completa? As crianças dormiram. Se você acrescenta um termo ali, seria uma informação a mais, mas uma informação isso aí. Ontem, hoje, agora, daqui a pouco, enfim, entendeu? Seria um termo que indicaria uma circunstância. Ainda assim, o verbo tem sentido completo, tá? A mesma... Tá. Isso, termo acessório. Último exemplo. O vento soprou. Soprou também é um verbo intransitivo, tem sentido completo, tá? O verbo intransitivo, ele é bem mais fácil do que o transitivo. Porque o transitivo, ele exige complemento. Aí nós vamos ter que estudar os complementos verbais. Aqui é só isso. Ele vai precisar de um termo no sentido dele. Aí nós vamos estudar os objetos. Aí o verbo transitivo é um pouquinho mais difícil. Na verdade, não é que seja... Os complementos. Oi? Eu ia perguntar se os complementos a gente vai começar a estudar na próxima aula. Vamos ver. Ou já vai ser hoje. Melhor, os complementos a gente pode estudar na outra aula, mas eu vou falar um pouquinho hoje, porque eu vou falar de verbo transitivo, então não tem como separar. Eu automaticamente vou acabar falando dos complementos. Mas aí, para não confundir a cabeça de vocês, eu posso usar uma aula só para falar de complementos. Mas vamos lá, antes de passar para os verbos transitivos, vocês entenderam os verbos intransitivos? Sim. Intransitivo Sim. não precisa de complemento. Complemento. Leu a frase até o verbo tem sentido completo, a frase não ficou estranha, não ficou incompleta, verbo intransitivo, tá? Ah, professora, mas se tiver uma palavra após o verbo, eu vou confundir. Não vai confundir. Maria desmaiou ontem. Então tem a palavra ontem. Maria desmaiou, ok? Ok. Isso. Eu sempre dou essa dica. Façam a leitura até o verbo. A frase pode ter continuação, mas vocês vão fazer a leitura até o verbo. Leu até o verbo, a frase está completa? Tá, ok, então o verbo é intransitivo. A frase está incompleta? Está faltando alguma coisa? Aí nós vamos falar dos verbos transitivos que vem agora, tá? Deixa eu só copiar aqui. Aham. Tá aqui? Tecnicamente. Agora, esse verbo que eu vou falar agora, pessoal, tem que ter mais atenção, hein? Vamos lá. Eu vou copiar um exemplo do vento. O que você copia? Aliás, tem até esse exemplo no seu caderno para vocês. Não esse, mas tem outro. Mas sempre é bom destacar. Vamos lá, ó. Já eu vou passar para o verbo transitivo. Vamos? Ó, vou ter que falar dos complementos. Tá, vamos lá. Agora nós vamos ver o verbo transitivo, que vocês podem escrever assim no exercício, na prova, no teste. Ou vocês podem colocar as iniciais. VT, que significa verbo transitivo, tá? O verbo transitivo é o contrário do verbo intransitivo. O verbo exatamente, transitivo é aquele que precisa, que necessita de um termo que o complete, seu sentido, seu significado.
Tudo tem seu significado. Né? Então, pessoal, o verbo transitivo, ele vai exigir um complemento. Esse complemento também recebe um nome. Por isso que vai dando uma confusão na nossa cabeça, mas é só prestar atenção. O complemento desse verbo, ele também recebe um nome. Ele é chamado de objeto, tá? O verbo transitivo, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser verbo transitivo direto, e aí nós representamos pelas siglas VTD, verbo transitivo direto. O verbo pode ser transitivo indireto, tá prestando atenção, Davi? Tia, eu acho que você tá falando assim, ó. Não, eu não escrevi tudo, não. Não escrevi tudo, não. O verbo pode ser também transitivo. Atenção aqui, pessoal. Vamos lá. O verbo pode ser transitivo indireto, representado pelas iniciais VTI. E, além disso, ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí nós iremos representar pelas iniciais V, T, D, I. Tia, você botou Tá? um indireto. Sim, não é falta, Mariana. Exatamente. No verbo intransitivo, a gente classifica lá o verbo. O verbo intransitivo acabou. Agora, no verbo transitivo, além de classificar o verbo, nós vamos classificar também o complemento. Então, vamos lá. Ó. Verbo transitivo pode ser de 3 tipos. Transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto simultaneamente. Essas aqui são as iniciais, são as siglas, tá? Não, Mariana, não copia isso aqui não. Senão você vai confundir tudo que eu já passei no caderno. Tá? Depois você faz até umas observações, coloca, mas não faz agora não. Tá, eu faço na sua próxima. Tá, eu vou colocar aqui uns exemplos agora, que nesse slide aqui não tem. Aqui, olha só. Vamos para o verbo transitivo direto. Sabemos que o verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo, é aquele que precisa de um complemento para que seu sentido seja completo. Reparem essa frase aqui, ó. O professor... Richard, eu vou colocar você lá para a sala de Beth. O professor entregou a lista de exercícios. Eu falei para vocês, independente de ter palavras ou não após o verbo, para vocês saberem se é um verbo intransitivo ou transitivo, façam a leitura até o verbo. O verbo aqui é entregou. O professor entregou. Eu posso parar a frase nesse verbo? Não. O professor entregou? Entregou o quê? Muito bem. Mariana falou, entregou o quê? Significa que esse verbo, ele precisa de um complemento. Entregou, como ele entregou o quê? Né? Então, significa que esse verbo aqui, ele é transitivo, porque ele precisa de complemento. Qual é a parte nessa frase que completa o sentido de entregou? A lista de exercícios. Pessoal online, está aparecendo para vocês? Sim. Ah, Sim. né? Qual é a parte da frase que completa o sentido de entregou? A lista de exercícios. Eu falei que o complemento verbal ele vai se chamar objeto, certo? Objeto. O objeto, ele pode ser direto e indireto, conforme a classificação do verbo. E a sigla que vai representar isso, se for objeto direto, OD. Se for objeto indireto, OI, tá? Então, voltando aqui na frase, ó. Entregou, embaixo de entregou, que é o verbo, eu vou colocar VT. Por que VT? Porque é um verbo que precisa de complemento. Tia, não era pra ser VTD?
Calma, Mariana, calma, eu vou chegar lá. Entregou é um verbo transitivo. Então, coloco embaixo do verbo VT, verbo transitivo. Precisa de complemento. Qual é o complemento desse verbo? A lista de exercícios. Atenção agora. A lista de exercícios eu vou chamar de objeto. Vou aqui embaixo, coloco um O de objeto. Agora eu quero saber se o verbo e o objeto são diretos ou indiretos, tá? Como que a gente vai saber isso? Vocês já estudaram preposição, né? Com a outra professora. Quando no objeto, tá? Existe uma preposição, nós temos objeto indireto, verbo transitivo indireto. Quando no complemento não existe preposição nenhuma, o verbo e o complemento serão diretos. Então, aqui, ó, vamos olhar o complemento. A lista de exercícios. Tem alguma preposição aqui dentro desse complemento? Não. Não. O que vai dizer se é direto ou indireto é a presença da preposição. Lembrando que preposição são palavras pequenininhas que ligam palavras. De, em, para, com, não. De, em, para, com. Vocês já estudaram isso. Aqui, pessoal, olha só. Na parte do complemento verbal, que fica após o verbo, a lista de exercícios. Não existe preposição nenhuma. Por não ter nenhuma preposição, eu vou chamar o verbo e o objeto de diretos, tá? Então, eu venho aqui, ó, verbo entregou, VTD, verbo transitivo direto. Complemento verbal é a parte que completa o verbo. A lista de exercícios, objeto direto. Por que direto, professora? Porque não tem preposição. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Liga-se diretamente sem preposição, tá? Então, direto, vocês têm que decorar. Direto, sem preposição. Se o verbo for transitivo direto, o complemento também vai ser direto. Se o verbo for transitivo indireto, o complemento também vai ser indireto, tá? Tem uma dica também fácil para reconhecer se o verbo é transitivo direto ou indireto, eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos ver a segunda frase. O maratonista completou a última volta. Lembrando, vamos ler a frase. Oi? Quando chegou no pé da chapa, ele falou, presta atenção. Vamos ler a frase, como eu falei, até o verbo. Tem gente aí disperso, dormindo, conversando. Depois eu não vou voltar nessa matéria, não, porque é muita coisa para explicar. É muita informação. Então, vamos lá, pessoal. Embora tenha termo ou não depois, vamos ler até o verbo para saber se é intransitivo ou se é transitivo. O maratonista completou. Eu posso encerrar a frase aqui e colocar um ponto final nesse verbo? Não, porque não vai ter sentido. Exatamente. Não, porque a frase fica sem sentido. Quando a frase fica sem sentido, significa que o verbo precisa de Complemento. Complemento. O verbo transitivo, tá? Verbo que precisa de complemento transitivo. Então, eu já vou lá embaixo do verbo, coloco VT, verbo transitivo. Qual é a parte dessa frase que completa o verbo completou? A última volta. A última volta é o complemento. O complemento, qual é o nome do complemento? Objeto. Muito bem, Dani. Vou lá embaixo do complemento e coloco um O de objeto. A classificação acaba aí? Não. Precisa saber. Não sei. Ó, É direto ou indireto. exatamente. A classificação não termina aí, porque eu preciso dizer se o verbo e o complemento são diretos ou indiretos. Para eu saber se é direto ou indireto, eu tenho que consultar o complemento que é a última volta. Tem preposição ou não? Não tem. Esse A aqui é um artigo, não tem preposição nenhuma. Quando não tem preposição, é direto ou indireto? Direto. Então, eu vou lá no verbo, coloco um Dzinho,
verbo transitivo direto. E no complemento a mesma coisa. OD, objeto direto. Tá? Fala. Sim, vou chegar lá, mas tem que ser um de cada vez, senão vocês vão fazer uma confusão na cabeça. Então, vamos por parte. Eu sei. Isso aí, Davi, vou chegar lá. Comente o direto e indireto, para ser direto não tem preposição, e para ser indireto tem preposição. Como é que vai ser? Você vai ter dois complementos na frase, um direto e um indireto. Tá? Mas vamos por partes. Você é muito ansiosa, calma. Então vamos lá, pessoal. Para eu passar para o verbo transitivo indireto, vamos lá. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. E para ele ser direto, o que a gente precisa observar? Não ter preposição? Se no complemento tem ou não preposição. O direto, ele não tem preposição, tá? Então, classificamos aqui, reparem, por que é um pouquinho mais difícil que o verbo intransitivo? Porque aqui a gente classifica o verbo e o complemento. Lá no intransitivo, por não ter complemento, a gente só classifica o verbo, tá? Agora vamos ver o verbo transitivo indireto, que é representado pelas iniciais B, T, I. O verbo está aparecendo para vocês, pessoal? Verbo transitivo indireto? Sim. Sim. Então vamos lá, ó. O verbo transitivo indireto é aquele que também precisa de um complemento, porém agora esse complemento vai ter uma preposição nele, tá? Vamos lá, a primeira frase. Qual é o verbo da primeira frase aqui? Gosta. Gosta. Sempre fazendo assim, pessoal. Leiam até o verbo. Ninguém gosta. Exato. Eu posso encerrar a frase no verbo gostar? Não. E a pergunta que nós faremos: ninguém gosta de quê? Ou de quem? Né? Pergunta que a gente faz. Isso significa que esse verbo precisa de um complemento. Por isso, ele é um verbo transitivo. Transitivo. Vou lá embaixo do verbo gosta, coloco VT. Aqui está a resposta completa, mas eu estou explicando por parte. VT, por quê? Porque é um verbo que precisa de complemento. Qual é a parte dessa frase que completa o sentido de gostar? De mentira. Só mentira. De mentira. Reparem que aqui, pessoal, o slide está marcando só mentira, mas é tudo isso aqui, ó. O D está em vermelho, em destaque, é tudo isso aqui. De mentira. O objeto é tudo isso aqui. Eu não sei se tem como eu editar, mas é tudo isso aqui, tá? De mentira. De mentira é o complemento. Como que é o nome do complemento que eu falei? Objeto. Então, eu vou lá e coloco um O, significa objeto. A classificação termina por aí? Não. Eu preciso de um verbo e o complemento são diretos ou indiretos. Tem preposição. Para isso. Isso aí, Davi. Tem que observar a Davi preposição. pegou rapidinho. Para isso, para eu saber se é direto ou indireto, eu tenho que olhar se no complemento existe a presença de uma preposição. Nesse caso, existe. O de é uma preposição. Isso significa que o verbo e o complemento serão indiretos. Então, eu vou lá e coloco aqui VTI, que significa verbo transitivo indireto, e objeto indireto, Objeto com a indireto. presença da preposição. Preposição, né? Lembrando que o objeto, pessoal, esse slide aqui eu peguei na internet, então não fui eu que sublinhei. O objeto aqui é tudo isso, ó, de mentira, tá? Porque aqui a pessoa quis dar o ênfase no de, mas o complemento é tudo isso aqui, de mentira. Poderia ter marcado também, né? Não sei porque não marcava. Ó, a mesma coisa na segunda frase. Vamos lá. Eu agora vou deixar Davi. Vamos lá, Davi. Lê essa frase e diz para mim se esse verbo é transitivo ou intransitivo. O treinador acredita em histórias fáceis.
Não, primeira coisa que a gente vai saber, a gente vai perguntar é se o verbo é transitivo ou intransitivo. Para isso, eu faço a leitura até o verbo. O treinador acredita. Acredita em quê? Acredita em quem? Isso significa que Acredita eu em não posso Fábio. tirar a frase aqui. A frase está incompleta. Esse verbo acreditar, ele precisa, ele exige um complemento. Então, eu tenho Tem aqui complemento. transitivo. Coloco o VT embaixo dele. Qual a parte da frase que completa o sentido de acredita? Em Vitória Fábio. Vitória fácil. Fácil. Tudo isso aqui, mesmo que o N não esteja marcado, tudo isso aqui vai ser chamado de, muito bem, objeto. Objeto. Complemento do verbo, tá? Agora eu quero saber se o verbo e o complemento são diretos ou indiretos. O que eu preciso verificar? Há o uso de preposição, então. Tem preposição ou não? Exatamente, o pessoal online também já pegou. Eu preciso verificar no complemento se há a presença ou não de uma preposição. Nesse complemento, existe a preposição em. Em Vitória Fácil. Isso significa que o verbo vai ser transitivo indireto e o complemento indireto também, seguindo o verbo. Eu não posso classificar o verbo como transitivo direto e o objeto como indireto. Eles têm que acompanhar, ó, VTI, OI. Tá? A mesma coisa em cima, VTI, OI. Então, pessoal, direto sem preposição. Indireto com preposição, tá? Com preposição. Até aí, ok? Sim. Aí, ok? Não vou falar do verbo transitivo Até aí tá fácil. direto ao mesmo. Até aqui tá fácil. Ah, Até aí tá fácil. gostaram? Eu achei. Legal. Que bom. Fico feliz. Então, olha só. Não, eu não vou falar do verbo transitivo direto e indireto simultaneamente hoje, para não confundir a cabeça de vocês. O que eu vou fazer é só passar umas frases aqui, não precisa copiar, não. Vou passar umas frases da minha cabeça agora e vou fazer perguntas para ver se vocês realmente entenderam. Vou abrir aqui o Microsoft. Mas você vai fazer para um aluno diretamente ou para a sala? Pode ser para uma hora eu vou perguntar a todos. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se a pessoa errar, eu tenho medo. Eu posso fazer a pergunta, eu não tenho medo de responder, eu tenho medo de errar. Não, mas não pode. Tem que responder. Mas aí se eu errar. Porque senão eu vou... Mas como que eu vou te ajudar? Como que eu vou sanar a sua dúvida se você não responder? Olha só, vamos lá. Deixa de ganhar, deixa de ganhar. Vamos lá, olha só. Quais foram os verbos que eu acabei de explicar? Verbo Transitivo. Verbo transitivo e transitivo indireto. Transitivo, direto e indireto. Verbo intransitivo e verbo Transitivo, indireto. transitivo. Sendo que aqui, ó, o transitivo, direto, Direto. Indireto. 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 E vocês sabem que também tem direto e indireto, que eu não vou falar hoje. Então, eu vou deixar só esses dois por enquanto. O verbo direto e indireto de mim. Calma, calma. Vamos lá. Vamos colocar as dicas, porque aí fica fácil na hora do TV. Vamos lá. O verbo intransitivo, vamos ver se vocês estão atentos. Vou colocar. Verbo intransitivo, pessoal, é aquele que. Não precisa de. Não precisa de complemento. Olha, estou gostando de ver, hein? Para quem esqueceu, é só lembrar que in é um prefixo de negação, tá? Então, não, para não confundir intransitivo com transitivo, lembrem que esse prefixo in indica negação. Então, não precisa de complemento. E o verbo transitivo é o contrário. Se o intransitivo não precisa, Esse precisa. Precisa. Transitivo precisa. precisa. Assim, eu acho melhor colocar embaixo do verbo transitivo. É, né? Precisa
Calma aí, eu vou diminuir para escrever uma outra. Você bota do lado do direto. Aí esse mouse continua ruimzinho, tá vendo? Já continua ruim. Ai. Meu Deus, o pessoal está demorando porque o mouse aqui não está colaborando. Já vi. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer na hora do exercício, na hora do exercício, a primeira coisa que nós vamos ver, calma, Ariel. A primeira coisa que nós vamos ver, leu a frase até o verbo, vai perguntar, esse verbo é transitivo ou intransitivo? Ah, é intransitivo? Ok, a participação termina aí, não precisa de complemento. Ah, o verbo é transitivo, precisa de complemento. Aí vai entrar direto e indireto. O direto é aquele que precisa ou não de preposição? Não. Direto não precisa. Muito bem, pessoal, gostei de ver. Ai, esse mouse, Olha porque é direto. tá vendo? Devia ver. Tá no indireto você. O mouse não mexe, tá me atrasando. Coloca esse precisa de complemento. Eu não susto quando aparece pra trás da tia. É sério, eu não susto, achando que eu Selma. Na verdade, nem igual dela. Não, patinha de cachorro. A sua não é igual dela, dela é igual a sua. Depois. Não é que não. Apaga isso direto daí. Apaga isso direto daí. Depois. Coloca aí o que pode positivo. Não, precisa de complemento aqui do lado positivo. Vou falar com o Gilbert sobre esse mouse. Vamos ver. Você quer que eu entre a sua? Não, precisa não. Não tô nem bebendo. É, realmente. Minha mãe. Aê, foi! Yeah. Tô liberando. Vamos fazer, geralmente. É aniversário, carnaval. Ah, Então, gostaram? 21. é feriado. Hã? É feriado. Vamos, Davi? Conseguiu, não? Eu não tenho aula sua. Mentira. Direto, aí coloca aí quadros direto. Quando você mudando a voz, eu troco mudo também. Aí, você vai ser um presente. É, então. Sempre. É só olhar pra sua cara, Breno. Eu esqueço que você tá com aqui. Ah, tá. Eu tô vendo aqui, tá um monte de gente que morrendo de rir, Brandinho, Brando São Paulo. Tá bom, a hora tá passando. Daqui a pouco eles vão infartar de tanto risada. Tanto risada não, tanta risada. Falei tanto, meu Deus, eu sou muito inteligente. Eu sou o Einstein brasileiro. Legal. Um Deus não deve ser entendido, mas sim contado. Breno, É verdade? Vamos lá, pessoal. Ó, aqui tem uma coisa. Aê, foi. Oi. Yasmin. Caio, vamos lá.
Então, pessoal, olha só. Na frase, Maria, na frase, vamos ler até o verbo. Chegou no verbo, vocês vão se perguntar. Esse verbo é intransitivo ou transitivo? Lembrando que intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, porque por si só ele já constitui o predicado, ele tem sentido completo. E o verbo transitivo é aquele que ali a gente não pode colocar um ponto final, porque ele necessita de um complemento. E aí entra a questão do verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que direto sem preposição e indireto com preposição. E aí entra os complementos. Tá? Vamos lá, então. Vou passar a frase, ó. Vamos lá, vamos ver quem está atento. Eu estou achando que o pessoal está presente muito disperso. Muito disperso, muito desatento, uns conversando, outros dormindo. Não, Mariana? Tia, eu tô, tipo, quietinho, mas eu tô aqui de boa, só analisando. Você... Já, deixa eu ver. Vamos lá, ó. A frase que eu vou passar é... Roberto. Vai. Roberto, olha só, pessoal. Comprou um brinquedo. Vamos lá. Mariana. Desculpa. O restante, prestando atenção, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Eu quero que Mariana classifique esse verbo que eu já destaquei, comprou, em transitivo ou intransitivo, tá? Deixa eu diminuir a letra para você ter essa colinha aqui de cima. Vamos lá, Mariana. Roberto comprou um brinquedo. Comprar é um verbo intransitivo ou transitivo? Transitivo, certo, pessoal? Vocês concordam? Certo. Ou não? Tiago falou certo, mas quem? Certo. Ela respondeu certo. O transitivo, Mariana. Faz sentido, Roberto comprou o quê? Exatamente. Depois eu vou explicar a respeito dessas perguntas que a colega está fazendo direitinho. Mariana disse que comprou é um verbo transitivo, porque existe a pergunta, Roberto comprou o quê? Eu não posso colocar um ponto final em comprou. Então, eu venho aqui, ó, pessoal, embaixo do verbo VT, que significa verbo transitivo. Roberto comprou. Comprou, eu posso até colocar aqui em cima, essas perguntinhas que você está fazendo, Mariana. Comprou o quê? Nessa pergunta que fazemos, Roberto comprou o quê? Com o próprio lápis com a caneta, vocês podem escrever em cima do verbo. O quê? Como resposta, vocês terão um complemento do verbo. O que ele comprou? Um brinquedo. Um brinquedo é o complemento. O complemento, ele tem qual nome? Objeto. Objeto. Então, vou aqui, ó, embaixo de um brinquedo. Deixa eu separar, ó. Eu acho que eu já sei qual é. Vem embaixo de um brinquedo e coloco, ó, de... Não, pessoal. Coloco o de... Depois eu vou subir e vou falar com o Júlio se você está o tempo inteiro. Eu troquei Caio, não adiantou nada. O Caio está ali quieto, mas vocês dois não param de conversar. Vamos lá. Um brinquedo é o complemento do verbo comprou. Por isso que é interessante colocar a pergunta em cima. Nos próximos exemplos eu vou colocar e vocês também colocam. Comprou o quê? Um brinquedo é o complemento do verbo. Então eu chamo de objeto. Vou lá e coloco embaixo o de objeto. Agora eu quero saber se o verbo e o objeto são diretos ou indiretos. O que eu tenho que fazer? Ver se tem preposição. Ver se tem preposição ou não, onde?
Dentro do complemento, que é aqui, ó. Uhum. Tem que verificar se tem preposição ou não dentro do complemento. Nesse complemento aqui, eu tenho um brinquedo. Existe preposição aqui? Sim. Existe, Davi? Não. Não, um é artigo, né? Não tem preposição. Quando não tem preposição, qual é a classificação? Direto. Ó? Direto, sem preposição. Então, eu venho aqui, ó. Verbo transitivo direto. E o objeto? Direto. Muito bem. Outra frase. Essa tem no caderno. A flor precisa de água. Vamos lá. Vou perguntar agora a alguém online. Quem quer responder online? Eu. Tiago. O verbo nessa frase, eu já vou destacar para ficar fácil, é precisa. Precisa é um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Transitivo. Por quê? Porque não tem sentido na frase. Precisa de quê? Ele precisa de complemento, né? A flor precisa... Qual é a pergunta que a gente faz aqui ao verbo? Precisa de quê? Precisa de quê? Né? Reparem que na própria pergunta ao verbo já aparece a preposição. Precisa de quê? A mesma preposição que vai aparecer no complemento, tá? Precisa de quê? Qual é o complemento desse verbo, Thiago? De água. De água. Qual é o nome do complemento? Qual é o nome do complemento, Thiago? Pessoal, vamos ajudar o Thiago. Qual é o nome do complemento? De água. Certo, coloca um O ali. A classificação termina aqui? O que eu preciso ver ainda? Saber se é direto ou indireto. Para saber se é direto ou indireto, onde que eu tenho que olhar? No complemento, que é aqui, ó, se tem ou não preposição. Tiago, de água, tem preposição nesse complemento? Acho que não. Acha que não? Tem. Qual é a preposição, pessoal? O de. Isso significa que o verbo e o complemento serão? Vamos, Davi? Indireto. Indireto. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. E agora, para fechar, olha lá. O bebê nasceu. Eu quero fazer, professora. As duas vão responder, então. Yasmin e Juliana. O que vocês acham desse verbo aqui? O bebê nasceu. Não precisa de complemento. Ó, Yasmin falou intransivo e Juliana está dizendo que não precisa de complemento. Então, é Sim, intransitivo. ele sozinho foi predicado, porque ele tem sentido completo. O bebê nasceu. Não preciso colocar nenhum termo ali para que o sentido do verbo seja completo. Isso significa que esse verbo é? Intransitivo. Intransitivo. Embaixo do verbo eu venho com uma setinha e coloco VI. Verbo intransitivo. E a classificação termina aqui, porque não tem complemento, não precisa de complemento, tá? Pessoal, fiquem tranquilos. Na próxima aula de português a gente vai continuar falando disso. Tem todos os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vai. Daqui a pouco vocês vão estar tirando de letra. Pode. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, na outra também, tá? Nós vamos ver muitas e muitas aulas ainda do estudo do precário. Tem bastante coisa para falar ainda. Aham. Se você acrescentar um termo acessório, se você pode... Ali o povo ali atrás, ele loucão. A classificação fica mesmo. Loucão, esse loucão, os caras tá. Ele é atrás.
Isso, não tem. Eu sei lá quem tá aí atrás, não sei. Ai, Olha só, eu devo tapar a tela. Olha os coronda. Olha os coronda, hein? Olha a aglomeração. e quem é? Olha as aglomerações, coronda. Aglomeration. Não, acende ali a luz pra mim, por favor. Thiago tá só no sprint. Safado. Olha só, vamos sentar, não vou liberar ninguém porque eu quis. Não está na hora, faltam 9 minutos. Professora, você vai fazer a chamada? Olha só, Acho que a chamada vai ser agora. pessoal, tia Deisimar deve ter passado aqui ontem e deve ter falado com vocês a respeito da quantidade de faltas, né? Alô. Que alguns alunos levaram e se assustaram na hora que olharam o boletim. Por quê? Muitos alunos estão conectando, mas não estão de frente para a tela, né? Então, na hora da chamada, o professor chama e o aluno não responde. O nome está ali, mas não responde. Isso significa que o aluno conectou na aula, mas ele não está presente, ele não está de frente para a tela. Então, pessoal, tem que responder. Quem estiver com áudio ruim, coloca no chat, pede o amigo para avisar, mas vocês precisam responder, tá? E muitas vezes eu estou passando alguma coisa no slide, não tem como ver quem está, então vocês precisam responder. Vamos lá, ó. Número 1, Alexandra. Eu só vou dar presença para quem responder. Alexandra, tá aí? É aquela coisa, né, professora? Oi? Ana Beatriz. Ela também não responde. E... Só que depois de quando tiver acabando a aula, ela vai Ana Carolina. deixar. Ângelo. Partou. Conta pra mim. Breno de Jesus. Estou aqui. Breno Lima. Aí. Caio Cipriano. Davi. Felipe Gabriel. Presente. Gabriela de Araújo. Partou. Giovana Santos. Presente. Chamaram? Giovana. Gustavo. Ele respondeu bastante. Presente. Só um minutinho, pessoal. Isabela. Presente. Jonas. Presente. João Henrique. João Pedro. Bom dia. Josias. Presente. Professora, pode sair? Presente. Júlia Sampaio. Kailane. Maria Eduarda. Maria Luísa. Maria Luísa saiu. Calma aí, pessoal. Não chamei vocês ainda, não. Maria Luísa. Maria Raíssa. Aqui, ó, é o poder. Ok. Pode Mariana. sair? E a Raíssa botou no. Botou no chat. Miguel. Miguel. Helena. Presente. Nathalie. Pedro Mesquita. Presente. Richard. Richard, tá aí, pessoal? Eu vou esperar essa família. Pode me esperar. Richard. Infartou. Infartou. Richard não, né? Sofia. Sofia. Quieto. Tiago. Tá. Presente. Infartou. Yasmin. Então ele teve um AVC?
Olha Deus. só, número 22, Maria do Mar, está com o nome aí, mas não respondeu. Maria, você tá aí? É no pique roda-roda de piti. Eu tirei um monte de print de Breno. Não, né, pessoal? Ok, então, pessoal, beijinho. Professora, você não me chamou. Giovana, coloquei sua presença sim, tá? Foi Matheus que falou. Tchau, tchau, até quinta-feira. É Matheus Felipe que falou. Caraca, agora eu meti um francês brabo, filho. Matheus Felipe que falou. Você, francês brabo, essa é boa. É, pô, você fala francês, ó. Romir. Trau, Real Macau. Trau. Oi, professora, voltou? Nossa. Sentiu falta?